Fala galera, tudo bem? A gente veio aqui para fazer um devocional com vocês, uma coisa rápida, tranquila. Mas é uma tentativa da gente tentar retornar para o nosso culto de jovens, né? Já que a gente não consegue estar presente juntos. Então vamos tentar na forma online. Inclusive, a gente queria ver com vocês se vocês têm interesse, preferem, em tentar a gente fazer um culto jovem no sábado através de alguma plataforma, tipo o Google Meets ou alguma coisa assim. O Zoom. Se vocês têm acesso a essas plataformas, daí a gente pode fazer uma coisa mais casual e interativa nossa. Para hoje, a gente pensou em falar um pouquinho sobre como tem sido a quarentena. Que é um saco ficar em casa, não sei se... Vocês estão em quarentena, né? A gente tá em quarentena desde março. Eu tô trabalhando de casa, Lu Não tô trabalhando. não tá trabalhando, mas todo mundo parado, todo mundo tentando fazer a rotina acontecer, mas dentro da casa, dentro de casa. Então assim, quando a gente está dentro de casa, uma série de pensamentos nos passam na cabeça, né? Coisas que não são muito boas, coisas que muitas vezes nos assustam, nos deixam com medo e acabam nos afobando, nos deixando ansiosos, deixando a gente com a mente ocupada, só que ocupada com as coisas erradas. Então aí às vezes a gente quer se distrair, se coloca uma série para assistir, se coloca um filme, só que essa série acaba, esse filme acaba, a música acaba e os pensamentos voltam, né? Então a gente estava pensando e pesquisando junto na Bíblia o que a gente pode fazer para tentar lidar com essa ansiedade, com esse ócio, com esse tédio, com tudo isso que está acontecendo. Tem 3 pontos que a gente vai abordar hoje, então vamos falar um pouquinho deles. Essas 3 estratégias. A primeira está lá em Salmos 1 e 2, que é sobre meditar na palavra de Deus. Tá, o que é meditar? A gente pega a gente pega o que a gente conhece de meditação, que é você ficar em paz, você esvaziar sua mente. Na Bíblia é um pouquinho diferente. Meditar seria pensar sobre aquilo. Então, a partir do momento que você lê alguma coisa, você está meditando sobre aquilo, você está estudando, você está pensando com você mesmo o conteúdo daquele texto. Lá em Salmos 1 e 2 está escrito o que, amor? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando começou a quarentena, uma vez eu estava conversando com meu pai, daí tava aberto os canais da TV privada, né? Alguns canais abertos, tava tudo liberado. Aí eu falei, é uma forma que eles estão querendo deixar as pessoas em casa, para distrair as pessoas. E meu pai falou assim, por que eles não pegam, quem tá em casa não pega a Bíblia e vai estudar? Falou brincando, né? Questão dos filmes e tal. Mas é uma verdade. O que o mundo tá querendo? O mundo também tá querendo uma forma de nos distrair, para que a gente fique em casa e respeite a quarentena. Só que a palavra de Deus nos traz uma forma mais saudável de fazer isso, né? Que é meditar na palavra do Senhor. Então, assim, ao contrário, como diz o versículo, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Meditar dia e noite significa estar lendo constantemente. Você estuda de manhã, você estuda à tarde, você estuda à noite. Ou você lê de manhã e passa o dia meditando sobre aquilo, pensando sobre o contexto daquele texto, o que ele queria dizer, pesquisa fora, pesquisa no Google o contexto, o que era vivido na época. Isso é meditar na palavra do Senhor. Isso tende ao quê? A nos trazer uma sabedoria maior quanto à Bíblia. A gente acaba conhecendo mais porque a gente está estudando aquilo, né? E agora a gente tem tempo. Tem muito tempo. Agora você não perde mais tanto tempo no ônibus, que era um tempo que muitas vezes, né, a gente tá saindo, tá na rua, tá perdendo o ônibus, tá andando, tá perdendo... Na escola, agora na faculdade. não tem mais essa questão, então dá pra se atentar um pouco mais e criar uma rotina de estudos com a meditação na Bíblia. A segunda coisa que a gente pensa, que a gente encontrou como uma dica, seria meditar nas coisas do alto, o pensamento nas coisas do alto, que está lá em Colossenses 3:2. Que diz... 3:2? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nesse momento, Paulo, quando escreve aos Colossenses, né, Paulo sempre está vivendo algum tipo de perseguição. Então, Paulo sempre estava ocupado com alguma coisa.
Alguém estava correndo atrás dele, alguém queria matar ele, ou ele estava preso, ou ele estava apanhando, ele estava sempre pregando a palavra, mas sempre passando por perrengues. E daí o que Paulo pensa? Paulo diz, na verdade, aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, ocupai a mente com coisas positivas. Muitas vezes a gente está ali vendo TV, tá vendo as notícias, daí você vê lá um monte de mortos, um monte de tragédia, e ao mesmo tempo que tá morrendo gente por causa dessa nova doença, tá morrendo gente por outras doenças que já existiam, tá morrendo gente por assalto, tá morrendo gente por crimes que estão acontecendo. Agora as pessoas que a gente conhece estão pegando corona, não tá uma coisa longe, tá uma coisa próxima. Sim. Tem gente que eu conheço que tá com a doença, então é muito fácil da gente surtar, ficar, meu Deus, eu vou pegar também, eu vou morrer, o mundo vai acabar, tá tudo errado, 2020 tá uma porcaria. Então, tipo, é uma dica pra gente distrair a nossa cabeça, pensar em outras coisas, em coisas boas. Então, sempre que vir aquele pensamento ruim, que você estiver vendo notícia e tiver com aquela angústia no peito, e vir uma coisa, você vai morrer, um pensamento de suicídio, um pensamento de tragédia, um pensamento ruim realmente, tentar ocupar a mente com coisas positivas. Pensar nas coisas que são de Deus. Pensar nas coisas que Deus já fez por você, nas coisas que Ele tem feito, nas coisas que a sua família, que Ele fez pela sua família, nas promessas que Ele deixou na Bíblia. Vai no mesmo pensamento anterior, né? Meditando, enquanto você está meditando naquilo que você está lendo, você está relembrando as coisas que Deus já fez. E pensando que Ele pode fazer muito mais, né? Então, eu acho que essa é a ideia do versículo para te manter a sua mente ocupada. Como diz o ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina de coisa ruim. Não necessariamente do pecado, mas de coisa ruim. Do coronavírus. De pensamentos que vêm... Claro, às vezes vem pensamentos de pecado também, mas nesse momento eu acho que vem mais pensamentos de tragédias, de coisas ruins que podem acontecer. Por último, está lá em Mateus 6,25, a confiança no Senhor. E esse é o ponto principal, que eu acho que todo mundo já falou, todo mundo já sabe. Os primeiros vídeos de quarentena é basicamente sobre isso. E ele diz o seguinte... 6,25, né? Uhum. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, Uhum. nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou seja, é a confiança. Nesse momento que a gente não sabe se a gente vai ter emprego, se nosso emprego vai acabar, se a gente vai ter dinheiro mês que vem, se a gente vai ter comida, se a gente vai receber, a gente não sabe como vai ser o futuro. É se preocupar um dia de cada vez, né? um leão por dia. Então se preocupar com o dia de hoje e deixar o futuro nas mãos de Deus. É manter essa confiança, renovar essa confiança em Deus. Que a gente possa estar a cada dia buscando renovar essa confiança. E como a gente pode confiar? Confiar é descansar, é entregar, tá todo dia ali orando e agradecendo e pedindo, mas assim, tendo certeza de que Deus está ciente do que nós estamos passando. Não é porque o mundo está em colapso que Deus abandonou a Terra. Ele já aconteceu esses colapsos outras vezes, né? A gente já teve outras pestes que atingiram o mundo. E Deus estava presente, né? Deus viu e Deus auxiliou provavelmente aqueles cristãos da época. Então que nós possamos ter essa confiança e usar isso no nosso futuro. E eu acho também, tipo, mas eu peguei a doença, um familiar meu tá doente, ou eu acabei perdendo meu emprego ali e tal, mas assim, nada fugiu do controle de Deus, tá tudo dentro da provisão de Deus. Então, assim, tudo que aconteceu, acontece e vai acontecer, tá dentro ali de Deus. A gente não tem como controlar, mas as coisas não estão no nosso controle. Então, é confiar mesmo, descansar, não pensar, pensar que tudo que acontece é pela mão e pela vontade de Deus. E é isso, pessoal. A gente queria estar trazendo para vocês. Votem, falem lá no grupo se vocês preferem vídeos, se vocês querem que a gente faça de outra forma.
Live eu não sei se a gente faz porque a gente é meio tímido. Tá? Não, Então o vídeo live pra não. vocês, não. Ou vídeos assim, ou a gente sim interagir por uma rede social, tipo Google Meets ou Zoom ou algo assim. A gente tá à disposição, qualquer coisa, precisar conversar, precisar fazer alguma coisa, a gente tá aqui. Estamos com saudades de todos vocês, tá? Então, a gente se vê assim que der. E fiquem firmes, fiquem bem e fiquem firmes. Isso aí, galera. Até mais. Beijo.